Olá, Motolama na área. Se deixar, esses caras tomam nosso lugar. Olá, Motolama na área. Existem coisas na vida que passam totalmente desapercebidas no nosso dia a dia, mas só quando dão trabalho é que damos conta da existência delas. Uma dessas coisas é a bateria. É mais ou menos como a sogra. Você só dá conta que ela existe quando ela dá trabalho. Eu não sei se é porque ela dura bastante ou porque normalmente ela fica escondida. Estou falando da bateria, tá? Mas é o tipo do item que não avisa quando vai falhar. Aliás, se você ficar bem atento, dá para notar quando ela vai falhar. A partida começa a ficar meio pesada, quando a moto está fria ela não quer pegar. Aí vem a clássica empurrada, ou como já ouvi falar antes, pegar no tronco. Aliás, isso só funciona com motos movidas a carburador. Motos com injeção eletrônica precisam mais ainda da bateria saudável. Lembre-se, com a bateria totalmente morta, ela não pega nem no tranco, nem no tronco. Porque, obviamente, precisa de carga para acionar os injetores. E sem injetor, ela não liga. Mas ao contrário do que muita gente pensa, ela requer manutenção, tanto a bateria quanto a sogra. Hoje vamos falar de bateria. Esse assunto veio à baila quando eu recebi um vídeo falando que tem que colocar uma borrachinha no descanso, senão a moto descarrega a bateria pelo terra. Será? Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça. Olá, sou Arlindão, piloto de rally e enduro e nas horas vagas editor do Motolama. E só para evitar uma surra mais tarde, minha sogra é gente boa pra cacete. E não sei se vocês repararam, mas tem um bezerro berrando. Não sei se dá para ouvir no vídeo. Mas faz parte de morar na roça. Bateria é um assunto sério. E para que a minha pilha não se acabe, verifique se está inscrito, aperte com força o botão do like e compartilhe esse vídeo com todos aqueles que precisam recarregar a bateria. Mas antes de falar em bateria, vamos dar uma pequena pincelada sobre o assunto elétrica para que a gente esteja na mesma página. A voltagem ou a tensão é a força que empurra a corrente elétrica. A amperagem é a intensidade da corrente elétrica. Agora que sabem tudo de elétrica, vamos passar para a moto. E prestem atenção que eu vou explicar só uma vez. Esse é o sistema elétrico de uma moto simples, sem a moderna eletrônica. Vamos começar pelo farol. Normalmente o farol está ligado direto no estator. Tipo, liga o motor, o farol acende. Algumas têm um interruptor para ligar ou desligar. E ainda existem motos que o farol liga direto na bateria. Aqui embaixo fica o estator. Ele é o equivalente motociclístico do alternador. Ele gera a corrente que vai alimentar a bateria. Mas antes, ele passa pelo retificador de tensão. O retificador é o responsável por transformar a corrente alternada que sai do estator em corrente contínua para alimentar a bateria. Lembra, toda bateria só armazena corrente contínua. Com a bateria carregada, podemos ligar a moto e todos os sistemas elétricos e eletrônicos. Como já temos carga para tocar o arranque, e o mais importante, temos energia para alimentar a bobina, o CDI, Capacitor Discharge Ignition, ignição por descarga capacitiva. Como o próprio nome diz, tem um capacitor que mantém carregado com alta tensão. E quando recebe um pulso do estator, marcando o momento exato da centelha, ele solta toda a carga acumulada diretamente na bobina de ignição, causando a centelha da vela que queima o combustível na câmara de combustão. O CDI veio para substituir os antigos platinados, que davam o pulso para a bobina mandar a centelha. Mas era um sistema mecânico e dava problema pra cacete. Nas motos de cross enduro, que não tem injeção eletrônica, ou seja, carburador, elas não têm bateria, porque com a primeira pedalada já gera carga suficiente para carregar o capacitor do CDI e mandar a centelha para a vela e o motor funcionar por conseguinte. Depois que ele funciona, ele está rodando e está carregando. Então você já deve ter notado que a bateria é fundamental para o sistema, principalmente os modernos, funcionar. Existem muitas maneiras de armazenar energia, e cada uma depende do uso que vai ser dado. Mas independente da aplicação, toda bateria depende de um mecanismo eletroquímico, não apenas para movimentar íons e elétrons, mas para armazenar energia. Resumindo, a bateria é um processo químico. Eu não vou explicar aqui porque isso daqui não é aula de química. Nos manuais da moto,
eles se referem apenas à voltagem e amperagem recomendadas para aquela bateria. Elas têm um código de números e letras que define a bateria original. Esses códigos são uma sopa de letrinhas, que pode ser do tipo MMX5L, YTX7LBS, 7AH, CMDX. Cada país e cada fabricante adota um código diferente. Do tipo, a primeira letra pode ser o fabricante, mas também não é regra. As únicas coisas que assuntei que serem fixas é o número que define a amperagem e a voltagem, e a sigla BS para Battery Sealed, bateria selada. O resto é um carnaval na zona. Mas ainda assim, existem 4 tipos principais de bateria, que é a clássica chumbo ácido, a AGM, a de gel e a de íon lítio, que é o sistema mais moderno. E todas elas podem vir nas mesmas especificações da bateria original da sua moto. A primeira é a clássica e pesada bateria de chumbo ácido. Ela tem placa de chumbo mergulhada numa solução de água e ácido sulfúrico. É o tipo mais barato. Inclusive por isso ela está no mercado até hoje. Essa é aquela que precisávamos abrir as tampinhas para completar com água destilada. Hoje, esse tipo de bateria evoluiu bastante. Ela não precisa de completar com água tantas vezes. Então, elas passaram a ser seladas sem as tampinhas. Nós não temos mais acesso a essa mistura que é corrosiva e emite gases tóxicos. Na escala de evolução, vem a tecnologia AGM, que é a sigla de Absorbed Glass Mat, ou seja, absorção com manta de fibra. Essa bateria tem as mesmas placas de chumbo da outra, só que ela recebe umas placas de lã de vidro entre as placas de chumbo. A função dessa lã de vidro é estabilizar melhor as placas, reduzir vibrações e melhorar o desempenho, reduzindo as flutuações no desempenho da placa. Daí a evolução natural vem a de gel eletrolítico no lugar da água. Isso serve para diminuir a perda de líquido que faz a conexão entre as placas e melhora o funcionamento em temperaturas mais altas, não deixando a água ferver. Ela dura o dobro de uma bateria convencional. Mas o dernier cri no mundo das baterias é de íon lítio. Elas viraram celebridades com o uso em celulares. Essa também usa metal e líquido na sua composição, mas tem uma capacidade de armazenamento e retenção de carga muito maior do que as outras. Sem falar que é muito mais leve, pesando até 1/3 das outras, além de ter uma caixa muito menor. Mas elas custam muito mais cara, quase o dobro das outras. Enquanto uma bateria comum pode perder 5% de carga por mês, na bateria de íon lítio, essa perda é de apenas 1%. O ruim dessa tecnologia é que ela precisa de 2 cuidados. Se deixar a carga ir para o saco, ou seja, zerar totalmente, isso vai danificar o sistema e a bateria pode ficar inutilizada. E ainda, se descarregar, mas não zerar, tem que usar também um carregador específico para baterias de lítio, que não é o mesmo da bateria de chumbo. Esses carregadores especiais também são conhecidos como mantenedores de bateria, porque não só carregam a bateria quando ela descarregar, mas também podem ficar ligados mantendo a carga da bateria por um longo tempo. E eles são inteligentes sabendo que a bateria está cheia e ele para de carregar, ou seja, ele não dá overflow. E existem vários modelos desses mantenedores e não custam caro, mais ou menos na faixa de uns R$100. Para quem não usa moto todo dia, eles são muito interessantes de manter carregado. Inclusive, algum deles já vem até com um plugzinho próprio que fica ligado na bateria. Você é só ligar o mantenedor ali e ele mantém a bateria carregada. Quando você for sair com a moto, solta o plug e vamos à luta. E ainda, para você saber como está a sua bateria, tem os testadores de bateria que vão dizer como está o estado da bateria e se está carregando ou não. E antes que eu me esqueça, um detalhe importante na hora de comprar bateria é verificar o CCA da bateria. CCA é a sigla em inglês para Cold Crank Ability, que em tupiniquês significa a capacidade de partida a frio. Trata-se do número de amperes que uma bateria pode suportar durante 30 minutos a uma temperatura de menos 25 graus. Isso até que a tensão da bateria se torne inutilizável. Porque vocês sabem, quanto mais frio, mais energia a bateria precisa para virar o motor. E outro fator, com o frio, a bateria reduz a produção de carga. A impressão que dá é que os elétrons ficam com sono. Falando nisso, as baterias estacionárias não podem ser usadas na moto, exatamente por conta do CCA dela, que é muito baixo, e não dá conta de ligar. Outro assunto que vem rolando na net insistentemente
é que a bateria descarrega se a moto ficar muito tempo parada apoiada no descanso. A polêmica gira em torno de que se ela descarrega pelo descanso. Olha só. Cavalete lateral e cavalete central faz com que a moto descarregue a bateria? Mas a moto, mesmo desligado ali tudo direitinho, acaba tendo uma fuga de energia da bateria pro solo. Quando eu vi isso, achei tão estapafúrdio que fui pesquisar. Inclusive, quero agradecer ao Marcos Bocão, do canal Garagem V-Strom, que teve o saco de montar o sistema todo e fazer o teste de carga. Olha só. Primeiro, isola o descanso da terra com uma borracha para não ter fuga de corrente. Aí lixa bem a ponta do descanso para tirar qualquer coisa, tipo tinta e sujeira, que possa estar isolando. Daí, com o multímetro, colocamos uma ponta aterrada, a preta, e com a vermelha medimos a corrente que hipoteticamente estaria passando. E, olha só, 0 de amperagem. A bateria perde corrente de muitas formas, até pela umidade do ar, mas não pelo descanso. Se fosse assim, o próprio fabricante colocaria um isolador no descanso para que a moto não descarregasse. E isso é mais uma lenda urbana. E como disse o próprio Marcos Bocão, se quiser colocar a borrachinha no descanso, seja feliz. Mas não vem dizer que é para isolar, isso vai pegar mal. Mal comparando, todo mundo sabe que o lugar mais seguro durante uma tempestade de raio é dentro do seu carro. Aí vem o terraplanista e diz que é porque os pneus isolam o carro do aterramento. Ora, Coriolis! O raio desce de 100 km de altura, lá de cima da atmosfera, para bater na superfície da Terra. E acha que um pneuzinho dessa altura vai segurar a onda? O carro é seguro durante uma tempestade de raio porque ele age como uma gaiola de Faraday. Se não sabe o que é uma gaiola de Faraday, vai lá pesquisar que é um assunto interessante. Mas afinal, por que a bateria perde carga? A principal causa é que o sistema é um ciclo. O cátodo da bateria se desgasta a cada ciclo. E com o tempo ele vai perdendo sua capacidade total. E ainda, a bateria perde carga pela própria umidade do ar, pelo campo magnético da Terra e por eventuais fugas no próprio sistema elétrico da moto. É normal que uma bateria de chumbo tenha uma perda de carga de 5% ao mês. E como eu disse antes, nas de íon lítio, a perda é de 1% ao mês. E ainda se tiver muitos acessórios ligados na moto e se esses acessórios estiverem mal ligados. Mas como saber se sua moto está tendo fuga de corrente? Se você tiver um multímetro em casa, fica fácil de saber isso. Basta ligar o preto do multímetro na bateria com o borne negativo desligado e o vermelho do multímetro no borne que você tirou. No YouTube tem vários vídeos mostrando como funciona isso. Mas de um modo geral, recomenda-se uma carga completa a cada 30 dias. E essa carga tem que ser rodando de moto com rotações acima de 3.000 giros. E um detalhe a mais, motos com muita eletrônica tendem a perder carga mais rápido. Tá, e se sua bateria riar, o que fazer? Recomenda-se uma carga lenta, a clássica chupeta. O ruim desse tipo de carga é, como o próprio nome já diz, ela é lenta. Demora mais ou menos umas 10 horas, porque o carregador fornece aproximadamente 10% da carga total da bateria. Ou seja, numa bateria de 9 amperes, o carregador vai fornecer 0,9 amperes por hora, daí demora 10 horas. Já a carga rápida fornece o dobro da carga. Com o dobro da carga, ela aquece a bateria, aumentando o desgaste das placas e reduzindo a vida útil da bateria. Mas, na minha opinião, se a bateria arriou e precisa de carregar, é porque ela está na hora de trocar. E para encerrar, o ideal é fazer uma manutenção periódica na bateria. Essa manutenção envolve uma limpeza dos bornes para tirar o zinabre. E esse zinabre dá perda de carga e mau contato. Para limpar é fácil, pega um spray desses em óleo, tipo WD-40 ou outro qualquer, e com uma escovinha vai sprayando. Também vale dar uma verificada nos apertos dos parafusos, às vezes eles podem afrouxar. Então é isso, galera. Eu acho que esgotei o assunto bateria. E para que a minha bateria não perca a carga, verifique se está inscrito, dê uma carga rápida no botão do like e, principalmente, comente aqui embaixo qualquer coisa que eu tenha esquecido. Um abraço carregado, até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa